Fala galerinha! Tenho aqui observado algo que está acontecendo, né, que na minha cabeça parece um gráfico que está rolando de a cada dia que passa, né, nessa quarentena que realmente nos esmaga, mais atletas estão se entregando. Se entregando como? Estão desistindo, né, estão enjoando dos treinos, estão ficando desanimados, né, e na minha cabeça está meio que assim, um dia passa, um atleta se entrega. Outro dia, mais 2 atletas se entregam. Então, eu tenho percebido isso, entendo, é totalmente compreensível. A turma realmente está ficando desanimada. Mas, pessoal, eu tenho um recadinho para dizer a vocês dentro de um padrão, né, de treinamento. Muitos desses atletas que eu tenho percebido são atletas que já treinavam e vinham treinando há bastante tempo, né? Então, o que é que está acontecendo com esses atletas? Está acontecendo o chamado destreinamento, né? O que é o destreinamento? Basicamente o nome já diz, né? Um atleta está bem treinado, né, e ele interrompe as suas sequências de treino. Então ele vai entrar no destreinamento. E o que é que acontece com a gente quando acontece o destreinamento? É isso que eu quero bater um papo aqui rapidinho com vocês, né? Porque a imagem que me vem na cabeça é essa, né? Pessoas desanimadas, né, e que não conseguem mais repetir o processo de treinamento porque estão realmente enjoadas, desanimadas, por todo o contexto da situação. Como eu disse, é extremamente compreensível, né? E aí essa outra imagem, né, que é uma pessoa em casa, né, num ambiente interno, que seja, né, treinando. Você pode transferir para você essa imagem, né, olhando para os seus equipamentos ou para o espaço, se você não tem equipamento nenhum, olhando para o espaço que você está treinando e você está lá com aquele desânimo de fazer. Mas, gente, temos que associar a atividade física a algo tão importante quanto beber água, né? Imagina você dizer, enjoei de beber água, sempre bebo nesse mesmo copo, estou enjoado, né? Imagina, parece algo bobo, né? Mas nesse período, a atividade física, e principalmente para os que já vêm fazendo desde antes dessa quarentena, ou seja, pessoas treinadas, né, ela tem que ser levada, né, a cada dia como algo realmente importante, né? Muitas vezes precisamos fazer coisas que não nos dão tanto prazer em certo período, né? Mas porque sabemos que o benefício dessa tarefa vai levar lá na frente a grandes conquistas ou a, pelo menos, mais saúde, né? No nosso caso, nesse período de vírus, de quarentena e tudo mais. Então, a gente tem que entender que a atividade física, principalmente para os que já vêm fazendo, é algo muito importante, porque você parar de fazer a atividade, né, você vai ter lá na frente um grande arrependimento. E eu vou mostrar por quê, né? Nesse gráficozinho aqui, que claro está longe de vocês, né, mas vocês podem ver que há aqui 2 linhas. Uma linha mais embaixo e uma linha mais em cima, né? Isso daqui basicamente a linha de baixo são pessoas sedentárias. E aqui, esse crescimento está sendo uma associação de ganho de peso, né? Pessoas sedentárias versus semanas passando, né, versus percentual, né, de ganho de peso. As pessoas sedentárias, elas ganham menos peso no decorrer da semana, porque elas já têm um metabolismo mais parado, mais lento, né, e todos os fatores, né, de adaptação já ao sedentarismo. Mas pessoas treinadas, quando elas param de treinar, né, o aumento de peso é muito mais acelerado, né? E aqui mostra bem o percentual de peso, o percentual de ganho de peso versus as semanas para atletas que estão em destreinamento. E é isso a gente pode ver em diversos casos no esporte que a gente conhece, principalmente jogadores de futebol que a gente vê que param e em pouquíssimo tempo a gente já vê que o cara está mais cheinho, né? Porque o organismo de um atleta, né, era um organismo que funcionava diferente, né? Ele tinha uma demanda energética maior, né? E ele parar, interromper aquilo de uma vez, vai ocasionar diversos fatores negativos para o organismo dele. Por isso que eu digo, você que está tentando, eu sei que é difícil, mas que não está conseguindo treinar porque está enjoado, os treinos são simples, você não tem equipamento em casa, cara, faz alguma coisa. Faz qualquer tipo de coisa, mas não para, não deixa o teu organismo entrar no destreinamento, principalmente se você é um atleta, é alguém que já vinha treinando. Você vai diminuir o condicionamento, é claro, porque você não está treinando como antes,
mas você vai chegar você vai ter uma queda menor e vai se manter pelo menos ativo, né? E não vai entrar num estado de destreinamento, né? Que vai ocasionar um monte de coisas que aqui nessa imagem a gente vê uma imagem do Ronaldo Fenômeno, na época que atuava bem, um monstro, né, no futebol, e depois, né, quando ele entrou no destreinamento, quando ele parou, interrompeu e não fez mais, talvez, atividade física por um bom tempo. E a gente entende, o cara enjoa, ele fazia aquilo profissionalmente, o cara enjoa e para. Mas, gente, acontecem muitas coisas no nosso organismo quando a gente para. Muitas delas, né, aqui a diminuição do VO2, da capacidade, né, pulmonar, a atividade de enzimas, né, do sistema aeróbico cai, né, oxidação lipídica cai, ou seja, a oxidação lipídica, a queima de gordura, ela diminui, né? Claro, a gente para de treinar, o organismo fica mais lento, o processo de queima de gordura, oxidação lipídica, vai também diminuir, ou seja, você vai tender a acumular mais e a queimar menos gordura. O balanço energético, que é exatamente isso, é a quantidade de gastos versus a quantidade de ingestão. Há um equilíbrio quando a gente gasta e o que a gente repõe, né? E o balanço energético pode ser positivo ou negativo. Quando a gente para, né, o balanço energético a gente chama de positivo, né? Porque a gente vai ter mais ganho do que o que a gente está gastando. Obviamente, quando você destreina, isso vai acontecer no seu organismo. Daí, o aumento de peso e adiposidade, é óbvio, né? E principalmente nessa região, né, da cintura, né? Uma piora na sensibilidade à insulina, né? A insulina, que é um hormônio regulador da glicose, então vai haver também todo um desequilíbrio aí na sensibilidade à insulina. Isso também pode levar, é o que leva pessoas sedentárias a ter principalmente diabetes, né? Aumento dos fatores de risco da síndrome metabólica, né? O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica nada mais é que um conjunto de fatores que leva o indivíduo a ter doenças cardiovasculares, AVCs, diabetes, ou seja, o aumento desses fatores vai aumentar o risco dessas doenças, né, desse tipo. E uma curiosidade, você sabia que a cada ano, né, no nosso país, só no Brasil, os fatores de síndrome metabólica, né, chegam a atingir mais de 2 milhões de pessoas? Você sabia disso? Que por ano 2 milhões de pessoas a mais, né, entram, né, no risco aí, de síndrome metabólica. Ou seja, 2 milhões de pessoas a cada ano tendem mais a ter doenças cardiovasculares, AVCs, diabetes e outras mais. Então, isso tudo por conta do sedentarismo. E isso também vai atingir a quem começa a destreinar e a parar, né? Ação pró-inflamatória, né? Obviamente isso é o que acontece, né? A gente tende mais a entrar em processos inflamatórios, ou seja, se a gente pegar uma doença, a gente vai estar mais fraco, né, para ser atingido por essa doença. Isso a gente também tem escutado falar bastante agora nesse período de quarentena com essa doença aí. Um organismo bem treinado, ele tem uma ação anti-inflamatória, né, natural, né, por conta do organismo mesmo se fortalecer com a atividade física, né? E, por fim, a queda de performance, né? A performance, obviamente, cai. Você vai perder, você vai entrar no zero, né? Mas o que é que eu estou falando isso daqui? Não é para dar medo, não, gente. É porque são fatos, né? É melhor você fazer alguma coisa do que você se entregar, né? E aí, nisso que eu finalizo para dizer a vocês, né? As perdas após meses, né, de um destreinado parcial são perdas pequenas, né? Mas de um destreinado total, as perdas são significativas, fazendo o indivíduo voltar à fase de sedentário. Ou seja, mesmo que você se mexa minimamente, você vai ter alguma perda sim, mas você vai manter ainda um certo padrão de condicionamento que vai ainda deixar o seu corpo com certos benefícios. Ou seja, aqui, né, quando você for voltar a treinar realmente, normalmente, se Deus quiser, quando passar tudo isso, você vai estar numa fase
que você manteve certas condições do seu organismo para voltar rapidamente, né, a se condicionar. Né? Mas se você parar total, você vai ter que voltar para o zero, digamos assim, como um sedentário. E vai demorar um pouco mais. E isso pode gerar impaciência, pode gerar uma bola de neve, gente. Você se entrega hoje, você começa a ter esses fatores acontecendo no seu organismo, essas perdas todas. E aí, quando for para voltar, você já se entregou, já está cheio desses fatores, já aumentou de peso, aumentou o desânimo. E aí, para voltar lá na frente, vai ser muito mais difícil. Então, por favor, gente, não deixem, né, não se entreguem nesse período que eu estou percebendo o destreinamento acontecer em vários atletas. Olha, eu estou falando aqui principalmente para as pessoas que são praticantes de atividade física e estão, pelo desânimo, realmente se entregando. Não vou treinar mais não, esperar passar isso mesmo, né? Não estou aguentando, está muito repetitivo, está muito chato. Deixa ser chato, gente, mas por favor, não deixa de se mexer. Né? Lembra que é como a água. Né? Você precisa do exercício como precisa beber água. E não é porque você bebe água todo dia no mesmo copo que você vai enjoar de beber água. Então, treina com o que tem, treina no espaço que você tiver, faz a atividade que você precisar fazer, mas não fica parado, não se entrega. Eu estou aqui me colocando à disposição total de vocês, né? Tanto aos meus atletas quanto a qualquer outro, para que, se precisarem de qualquer ajuda, né, ou qualquer apoio, pode contar comigo, me ligar, entrar em contato pessoal, para a gente desenvolver ideias, para você não enjoar tanto dos seus treinos e para se motivar. Né? Eu tenho que ficar parado agora, acabei de fazer uma cirurgia e o médico orientou ficar 4 semanas sem fazer atividade física. Está sendo um tormento para mim, mas eu estou sonhando, já passaram 2, eu estou sonhando acabar as 4 semanas e eu voltar ao meu processo de treinozinhos mais simples que sejam, mas eu que fui privado por conta da cirurgia, estou sentindo falta do treino mais simples possível aqui dentro de casa. Eu queria fazer até um abdominal e um apoiozinho de frente. E eu não posso fazer por conta da cirurgia que eu fiz. Então eu estou agora sentindo falta da atividade mais básica que eu possa fazer. Né? Ou seja, quando a gente perde, a gente sente, né, a falta, pelo menos daquele pouquinho que a gente tinha. E é isso que eu digo, esse pouquinho hoje vai ser muito lá na frente. Né? Se mantendo hoje em movimento, vai garantir lá na frente um ótimo retorno, a sua mente vai ficar tranquila e você não precisa estar fazendo só coisa prazerosa para poder se manter na atividade. Né? Saiba que você precisa fazer, independente disso, mas não deixe o seu corpo entrar no estado de destreinamento, ok? Tamo junto, canal Correr Consciente está aí, curtam, por favor, para que a gente tenha mais papos aí futuramente. Valeu, galera, um abraço e não se entrega, hein? Valeu!